passo a palavra ao Dr. Carlos Afonso Pereira de Souza, que falará pelo Amicus Curiae, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS Rio. Obrigado, excelentíssima ministra Rosa Weber, excelentíssimo ministro relator Dias Toffoli, excelentíssimos ministros desta Egrégia Corte e demais colegas aqui neste julgamento. Em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, ITS, gostaria de agradecer pela oportunidade de me dirigir a Vossas Excelências no contexto dessa ação, na qualidade de Amicus Curiae, e trazer alguns pontos que, no entendimento do Instituto, parecem importantes para analisar o contexto do caso e o seu efeito e os seus efeitos para o futuro. Antes de mais nada, é importante lembrar que existe uma certa elasticidade conceitual no chamado direito ao esquecimento que precisa ser abordada e que precisa ser analisada com bastante cuidado. Até porque, debaixo do manto do chamado direito ao esquecimento, temos visto nos tribunais brasileiros uma pluralidade de casos dos mais distintos, desde casos envolvendo o apagamento de nomes em matérias na imprensa, a desvinculação de determinados resultados de busca na internet, até mesmo um parque de diversões querendo obrigar a imprensa a não divulgar sobre um acidente ocorrido em um determinado brinquedo, quando o mesmo brinquedo seria relançado num momento agora muito próximo. Então, é importante entender como essa elasticidade conceitual do direito ao esquecimento permite o seu uso oportunístico, fazendo com que o direito ao esquecimento se torne quase como que um teste de Rorschach das manchas que as pessoas ali dela procuram tirar perfis psicológicos, dali cada um enxerga um conceito do mais distinto, com consequências das mais distintas. E procurando entender por que isso acontece, talvez valesse a pena observar a contribuição da Catalina Bottero, que é ex-relatora da liberdade de expressão da Organização dos Estados Americanos, quando ela diz que o direito ao esquecimento não é uma categoria jurídica, é uma categoria emocional, emotiva. E assim o é, procurando entender, talvez porque nós estejamos imersos em um meio de hiperconexão, em que tantas informações existem sobre nós mesmos, e o direito ao esquecimento pareça dar esse conforto, essa segurança, esse controle com relação a essas informações. Mas é importante entender que esse apelo do direito ao esquecimento tem gerado um esvaziamento da tutela dos demais direitos da personalidade, como privacidade, honra, nome e imagem, que são deixados de lado em nome de uma tutela com maior apelo, como a do chamado direito ao esquecimento, e também lembrar que o chamado direito ao esquecimento não entrega o que é prometido. Nenhuma decisão judicial, com todo respeito, jamais conseguirá garantir que a sociedade se esqueça do objeto. Então, às vezes, acontece o efeito justamente oposto. Acho que vale lembrar também, especialmente aqui no caso aí da Curiae, que esse talvez não seja o caso mais apropriado para se traçar contornos sobre o direito ao esquecimento na internet, por uma série de motivos. Primeiro, por ser um caso em que envolve uma ação pleiteada por parentes, por herdeiros, e não pela própria pessoa que procura ali a efetivação do esquecimento, que é a imensa maioria dos casos que chegam aos tribunais brasileiros. Segundo, porque se trata de um caso de televisão. Quando se pensa em internet, estamos discutindo remoção de conteúdo, desindexação de resultados de busca, formas de ocultação de mensagens ou de nomes que nada tem a ver com esse caso, o que torna muito perigoso uma aproximação desse caso com a geração de um precedente que poderia ser aplicado na internet. Não existe nada nesse caso que guarde semelhança com o modo pela qual as informações são acessadas, tratadas, por que não dizer vazadas, na internet. E, por fim, vale lembrar que esse caso parece muito mais assemelhado com o importante histórico que esta Corte tem na tutela da liberdade de expressão, no caso já aqui bastante citado, de biografias não autorizadas. Por fim, gostaria apenas de lembrar, como já ressaltado, que nem o Marco Civil da Internet, nem Lei Geral de Proteção de Dados tratam do direito ao esquecimento. Fala-se muito que a LGPD, a lei brasileira, foi inspirada no marco europeu, no GDPR, mas a nossa lei brasileira é silente com relação ao direito ao esquecimento. Nossa lei é muito palavrosa, detalhista no que diz respeito aos direitos dos titulares de dados, mas não importa o direito ao esquecimento como existente na Europa, o que talvez seja um marco aqui de uma peculiaridade que nós devemos observar dentro do contexto nacional sobre a aplicação do direito ao esquecimento.
Por fim, então, gostaria apenas de usar meus últimos segundos para estender aqui o nosso sentimento aos parentes da vítima. Esse é um crime bárbaro e cruel, mas que seria muito triste que a sua repercussão transformasse um direito ao esquecimento numa forma de censura, numa forma de restrição ao acesso à informação em nome de Aida Cury. Bom, eram essas nossas contribuições. Agradeço mais uma vez em nome do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Obrigado.